Olá, bem-vindos a mais um SBD Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, onde a gente busca levar informação e educação para os quatro cantos do Brasil. Hoje o nosso tema será vacinas e diabetes, todas as vacinas que a gente precisa tomar. Eu sou Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético e quem está comigo é o Dr. Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário. Muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com a gente, compartilhando tanto conhecimento do Fernando. Fala aí, Fred, tudo bem? Tudo beleza, vamos nessa. Beleza. Então tá, no meio dessa pandemia da Covid, né? E agora também chegando as estações mais frias, os meses mais frios, a gente tem que voltar e sempre falar da vacinação, que é um tema muito importante. Especialmente para quem tem diabetes. Na realidade, todos nós, tendo diabetes ou não, temos que manter a nossa vacinação em dia, porque existe o risco de contágio com os agentes, bactérias, vírus, então nós precisamos nos proteger por um meio reconhecidamente eficaz, simples, e que realmente impacta em menor risco de complicações dessas infecções e também outras complicações que nós vamos discutir mais à frente. Então, a primeira coisa que eu queria apontar aqui, porque nós estamos falando relacionado ao diabetes, né? A pessoa que tem diabetes tem um maior risco de complicações dessas infecções. Então, a vacinação é importante para diminuir o risco dessas complicações nas pessoas com diabetes. Se a pessoa tiver uma idade mais avançada, quer dizer, for uma pessoa idosa, maior ainda o risco. Os idosos são uma população especialmente vulnerável a essas infecções. Mas mesmo pessoas não idosas, mas que tenham, por exemplo, diabetes, ou doença cardiovascular, ou doença renal crônica, são pessoas que têm essa predisposição maior aí a complicações do diabetes. Uma segunda coisa que eu acho muito importante, Fred, dizer, é que se você vai se vacinar, por exemplo, chegou o dia de você se vacinar, você está numa baita de uma hiperglicemia, ou você está descontrolado da glicose, a tua glicada está alta, mesmo assim, é importante você se vacinar. A imunização gerada pela vacina, ela não é afetada, ou ela é muito pouco afetada pelo grau de descontrole glicêmico, tá? De hiperglicemia que você está. Então, essa é uma informação muito importante para as pessoas não terem medo de se imunizar. A terceira informação muito importante, eu acho que a gente deve falar aqui, é que não existe vacina contraindicada para quem tem diabetes. Então, a gente deve olhar lá o calendário vacinal, tendo diabetes ou não, se tiver indicação epidemiológica, quer dizer, para a idade, para o local que você está, né, a vacina da febre amarela, a vacina da dengue, a meningocócica, a vacina tríplice viral, a tríplice bacteriana, hepatite A, hepatite B, tem que tomar. Diabetes não, o fato de ter diabetes não contraindica nenhuma, você tomar nenhuma vacina. Pelo contrário, vai te conferir uma proteção maior. Como é que está o seu calendário vacinal aí, Fred? Eu sou certinho, viu? Eu gosto de estar super correto com as minhas vacinas. E é importante essa informação mesmo, né? A regra é que não é o fato de você ter diabetes que vai inviabilizar que você tome alguma vacina, né? Mas sim que você tem que reforçar, esse cuidado é reforçado, ou seja, você precisa mais ainda evitar alguma inflamação, né? A gente tem que cuidar da glicemia para estar ali com a glicada legal, tal, para evitar uma inflamação no nosso corpo, porque qualquer outra inflamação só multiplica, como acontece muito com Covid, né? Covid, em alguém que está com a glicemia descompensada, ela evolui muito mais rápido, né? Foi bom você ter falado isso, Fred, porque, por exemplo, a gente está falando de vacinação, né? E nós vamos entrar agora no período de maior risco de gripe. Mas se você pega a gripe,
por exemplo, a sua glicemia tende a ficar mais alta. É um fator também de descompensação do próprio diabetes, tá? Assim como a COVID, que você muito bem comentou, que a gente está ouvindo tanto isso, né? Não tem como falar disso. Então, essas infecções, elas podem, primeiro, gerar um aumento da glicose, uma descompensação da glicose. Segundo, podem progredir para uma doença mais grave, por exemplo, uma síndrome respiratória aguda, a pessoa fica com falta de ar e pode ter que internar, tá? Por conta de falta de ar. E também, pasme, já tem estudos mostrando que gripe aumenta risco de doença cardiovascular, que é um tema que a gente vai abordar, né, num outro episódio. Mas se você, então, o que eu quero dizer é, se você se vacina contra a gripe, a vacina influenza, você está diminuindo o seu risco de doença cardiovascular. Olha que coisa importante. Tá? Mas são realmente muitas vacinas, né, Fred? Eu não sei se você tem o seu cartãozinho de vacinação aí. Ah, não está aqui, não. Mas você carrega. Você sim, tem, sim. Tem, claro. Para facilitar, recentemente a SBD fez uma live, né, que eu acho que até é bom a gente reverberar aqui, sim. E a SBD disponibiliza de maneira gratuita no site um cartão com todas as vacinas que a pessoa com diabetes deve tomar. Certo? Então é uma maneira interessante da gente manter aí a vacinação em dia, porque infelizmente não são todos os médicos que abordam isso, né? São muitos assuntos para se conversar ali numa consulta da pessoa que tem diabetes com o profissional de saúde. Então acho que é importante baixar, fazer o download desse cartão. Tem lá para adultos, tem lá para idosos, que é essa população realmente de maior vulnerabilidade. Tá? Então, eu gostaria de dar destaque aqui, fora a Covid, que a gente pode discutir à parte, né, mas há duas vacinas, principalmente aqui. A primeira é a vacina que eu já comecei a conversar com você, da gripe. Você se vacina para a gripe? Eu estou só te colocando aí na berlinda, né, Fred? Mas eu vou falar também que eu me vacino. Eu me vacino. Claro. Contra a gripe, tá? E essa é uma vacinação que deve ser feita anualmente. Anualmente, porque existe uma pequena variação aí de um ano para o outro, com um surgimento, com algumas mutações. Então, para a gente ficar protegido, o ideal é, uma vez por ano, receber essa vacina contra a influenza, tá? Que é disponível aí, inclusive gratuitamente nos centros, nos CRIs, né, que são centros aí de imunobiológicos, tá? E também vários lugares, né, postos de vacinação. Acho que é super interessante e importante a gente falar. Essa da gripe eu já tomei já. Eu tomei na semana passada. E aí fui orientado, e até é bom a gente comentar isso, né? Vai chegar agora a fase de vacinação para a galera das comorbidades, né? E o diabetes está dentro dessa fase 3, né? E tá rolando o cadastro, toda aquela questão lá. E aí eu fui orientado no sentido de ter um espaço entre uma e outra, né? Ou seja, pelo menos 15 dias entre uma e outra. Deveria ser observado. É verdade? Procede isso? É isso. Aí você está em relação à vacina contra a Covid, né? Uhum. Seja a vacina que for. Nós temos duas licenciadas aqui no Brasil. Nós temos a vacina da Oxford, da AstraZeneca, e nós temos a Coronavac. As duas são eficazes e seguras para serem utilizadas. Veja, a vacina ela não impede totalmente você de pegar o coronavírus. É importante reforçar a necessidade de, mesmo vacinado, continuar a usar máscara, continuar com a higienização, o distanciamento social, aquilo tudo que você já sabe. E que nossos ouvintes aqui, ou telespectadores, sabem de cor. Mas a vacina diminui muito
seja ela qual for, o risco de uma forma grave da doença e principalmente de morrer pela Covid-19. Tá? E aí realmente a gente tem que, as duas são vacinas com 2 doses, né? Se for a Coronavac, é com uma distância entre a primeira e a segunda dose de 2 a 4 semanas, em geral 3 a 4 semanas. Se for a Oxford AstraZeneca, uma distância aí de 3 meses. Mas é super importante isso que você está colocando, porque a gente precisa deixar aí pelo menos 2 semanas de distância entre a vacina contra a Covid e qualquer uma das outras vacinas. Por exemplo, a da gripe, que nós vamos entrar agora na época de tomar, né? Ter essa distância aí de 2 semanas entre da Covid e a outra vacina, tá? E é importante tomar muito mais tomar essa vacina da gripe, porque os sintomas são muito parecidos, né, com o Covid, enfim. E a gente está vivendo ainda todo esse processo de coronavírus e tal. E quanto mais você se blindar em relação a esses efeitos, melhor, né? Porque, porra, você começa a corizar, você começa a sentir dor de cabeça, e aí mudou o tempo, e aí você fica um pouco gripado, e você vai ficar achando que é coronavírus, né? Então tem essa tranquilidade mental também que é importante, né? Porque hoje em dia, você sente qualquer coisinha, já gera uma suspeita, né? Verdade, Fred. Olha, mas é isso com toda certeza, você tem toda a razão. Mas eu vou além disso, né? Porque se você for pegar as pessoas morrem de gripe, tá? Então, você pegar as pessoas que morrem de gripe, até 30% ali das pessoas têm diabetes, as que morrem de gripe. Então, realmente, é muito importante a gente fazer essa vacinação, primeiro para não confundir com a Covid, mas segundo, para evitar esse desfecho ruim de morte por uma gripe, tá? E também conseguir reduzir o risco de uma doença cardiovascular. Da mesma forma que a gente trata pressão, colesterol para reduzir risco cardiovascular, a vacina contra a gripe é uma proteção, é um remédio contra a doença cardiovascular. Tá? Agora, se está na época, está chegando a sua vez de tomar a vacina contra a Covid, vamos priorizar a vacina contra a Covid, porque nós estamos vivendo aí a pandemia por Covid-19, e depois, né, ou então se ainda está longe, vacina contra a gripe, sem problemas, para já ficar protegido. A segunda vacina... Fala, Fred. Até agora, a gente falou da vacina da Covid, que é o que está mais presente, né? Então, todas as pessoas com diabetes precisam tomar a vacina, e somente com a vacinação, de fato, que a gente vai começar a caminhar rumo a todo mundo, né? A gente voltar ao novo normal, porque realmente é a vacina que vai fazer com que a gente consiga voltar aos nossos hábitos. Não esquecendo que a vacina não é proteção 100%, a gente precisa tomar a vacina e continuar adotando as medidas de usar máscara, distanciamento, todo o cuidado possível, e obviamente retomar a atividade física, né? Isso é tão importante, alimentação saudável e saúde mental. 2, tem disponível no site da Sociedade Brasileira de Diabetes o cartão de vacina, que tem um calendário lá com todas as vacinas que todas as pessoas com diabetes, todas as pessoas, né, com diabetes ou sem diabetes, precisam tomar, e em especial as com diabetes. Então tá tudo organizadinho lá, entra no site da Sociedade Brasileira, baixa, para que você saiba exatamente o calendário das vacinações, das vacinas, e não se perca nesse processo aí. E é super importante que vai começar também, já começou, né, a vacinação da gripe, todo mundo tomar também. E tem mais 2 que a gente estava conversando, que é a pneumocócica, não é isso? E a de herpes, né? E a de herpes, né? 2 outras importantes também, além de muitas outras, né? Essas 2 outras são bem importantes também. Isso, Fred. Só em cima do que você falou, todas as pessoas têm indicação, mas a gente ainda não tem estudos para criança e adolescente, tá? Em termos de Covid, né? Vacina contra a Covid, tá? Uhum. Mas logo a gente vai ter também, vai conseguir ter segurança aí para imunizar também as crianças e adolescentes. Mas, por exemplo, gripe e pneumocócica, por exemplo, pneumocócica, que você citou, é muito importante vacinar as crianças, tá? Até porque elas são também vias aí de infecção dos avós, por exemplo.
E a vacina pneumocócica, ela previne a pneumonia, que é uma grande causa de morte aí entre as pessoas, de infecções, né, na pessoa com diabetes, inclusive na pessoa que está com gripe. Tá? Isso pode evoluir a pessoa pegar uma pneumonia. Então, são 2 vacinas para prevenir isso, quer dizer, são 2 pneumocócicas, a pneumo 13 e a pneumo 23. Eu não vou entrar em detalhes também para não. Porque aqui a gente está só querendo mostrar a importância da vacinação, mas está lá no guiazinho, né, que a gente dá a vacina pneumo 13, depois de 2 meses a 23, e depois de mais 5 anos faz de novo a pneumo 23. Mas é uma vacina extremamente importante, essa vacina pneumocócica, tá, para diminuir aí o risco de formas graves aí de pneumonia. E também a vacina da influenza, aí, que nós acabamos de conversar, que é para evitar a gripe. Tá? E essa outra vacina que você comentou, contra herpes zoster, é muito importante também, embora seja a única vacina aí que não esteja disponível gratuitamente, tá? Mas é uma vacina importante para pessoas acima de 50 anos, tá? Porque ela está muito ligada ao desenvolvimento de dor, tá? Pode causar uma neuralgia. Então, as pessoas com diabetes, elas podem desenvolver uma neuropatia, né? Mas quem desenvolve herpes zoster pode desenvolver uma neurite e ficar com dor na região do nervo. Então, é muito importante, é uma vacina acima de 50 anos em dose única, tá? É paga, mas é dose única. Vale a pena para reduzir esses riscos. Maravilha. Acho que falamos de tudo, né? Ficou faltando alguma coisa? E o principal, né? Todo mundo aqui que está ouvindo a gente, vendo a gente, providencia, está em dia com suas vacinas, né? Para que você possa não ter nenhuma complicação. E o principal, né? Se cuide, tenha uma glicada bacana, tempo na meta bacana também, para que você deixe o seu corpo saudável, sadio, né? Porque se você, Deus livre guarde, tiver alguma coisa dessa, você saia mais rápido possível. O que a gente pode fazer é isso, né? Agir preventivamente, e a vacina está nesse conceito, né, de agir preventivamente. Maravilha, Fred. Olha, acho que para terminar, vale a pena reforçar que para a pessoa realmente ter a ação dessa vacina contra a Covid, ela precisa receber as 2 doses. Ela precisa receber. Tá? Então, a gente tem ouvido aí alguns murmurinhos aí a respeito de risco de trombose com a vacina. Esse risco é um risco muito, mas muito baixo. Muito baixo. Tá? Então, é um risco, por exemplo, o risco de trombose com anticoncepcional, por exemplo, ele é 100 vezes maior do que o risco com a vacina da Oxford AstraZeneca. Tá? Ou então você pega o risco de uma trombose pelo cigarro, é 500 vezes maior. Tá? Então é uma quantidade muito pequena que apareceu aí nos estudos clínicos, acho que foram 4 casos em 1 milhão. Tá? E já se a pessoa pegar a Covid, são 165 mil em 1 milhão casos de trombose. Então a vacina é muito segura. A gente deve continuar alertando aí para receberem as 2 doses da vacina. Maravilha. Então, galera, se cuidem, ajam preventivamente, tomem as vacinas, né? Cuidem da glicemia e manda esse podcast, esse vídeo para todo mundo aí, para que todos saibam a importância, né, cuidado com a vacinação. Doutor Fernando, obrigado e a gente se vê logo mais. Obrigado, Fred. É isso aí. Vamos continuar na luta aí, sempre reforçando estilo de vida saudável, e a vacina aí é uma ferramenta contra tudo isso que a gente está vivendo. Grande abraço. Tchau, tchau.